Estou aguardando você. Ei! Então, meus Ó, amigos, quem Casey. está recebendo agora sou eu, a maravilhosa Sandra Sampaio, psicoterapeuta há mais de 40 anos, igual eu, que tem técnicas interessantes e maravilhosas. Acessem lá no Facebook, Sandra Sampaio, técnicas A. interessantes para B. vocês Sampaio. verem que a Sandra B. Sampaio, isso mesmo. Sandra A. E vocês B. vão ver Sampaio. isso. Vocês vão ver lá que maravilha que é as coisas que ela promove. Mestre em Reiki, mestre em constelação. Com ela estou fazendo curso de formação em constelação. Então, nossa, ela é maravilhosa e vocês precisam conhecê-la melhor. Eu acho que eu vou programar uma entrevista dessas, porque hoje é ela que vai me entrevistar. Então, eu vou programar uma onde eu faço a entrevista com ela, tá? Já breve, breve. E aí, Obrigada. Sandra, eu tinha parado aonde? Você tinha falado do seu currículo, né? Essa Isso, parte está gravada lá no Face, tá? Eu tá bom. mantive. Só as outras partes que eu deletei. Uhum. Então, daí você estava começando a falar, né, da terapia corporal mesmo, né? Da gente estava Sim, falando que o corpo não mente, né? isso, isso. E por aí. É. Então, o corpo, ele é óbvio, sabe? É que a gente não presta atenção nele. E a gente desconectou dele depois que a gente virou adulto. Porque a criança tem conexão com o corpo dela. Ela põe a mão na Tem. boca, ela pega as coisas e põe na boca, né? Ela joga as coisas para a mãe pegar, joga de novo para a mãe pegar, joga de novo para a mãe pegar. Tudo isso são atitudes corporais, né? Sim. Então, o corpo, ele é óbvio, porque ele é material, ele é matéria. Se eu faço assim, vocês sabem que isso aqui é mão. Vocês estão vendo a minha mão. Digo, cadê minha mão? Vocês estão vendo, né? E se eu digo, Sim. cadê você? Qual é o gesto que você faz para dizer, cadê você? Ou quem é você? Qual é o gesto que você faz? Você põe a mão na cabeça? Sou eu? Ou põe a mão no joelho? É, Sou eu? Ou põe a mão na bunda? Sou eu? Não. A gente põe a mão no peito e diz, sou eu, não é? sou eu. A filha da Uhum. Gisele, consteladora também, a Estelinha, muito pequena, a gente diz, quem que é Estela? Ela põe a mão aqui e diz, eu. Por quê? Porque ela é filha de mãe Roixana, né? Era uma mãe Tá vendo? consteladora. Então, ela é sistêmica Roixana. Muda tudo, né? Então, ela ensina para as crianças, mas a dizer eu, porque esse gesto de pôr a mão no peito, quando a gente se refere a gente mesmo, é natural, em todas, vem desde lá da infância, esse gesto já aparece, né? Tem. Porque o nosso eu mora aqui mesmo, não tem outro lugar para ele morar. Veja, porque da cintura para baixo a gente é que nem qualquer animal, tem a genitália, tem as emoções básicas, medo, raiva, né? Tem todas as vísceras. Agora, aqui a gente é poderoso, é divino, né? É onde tem o chakra das 7 pétalas, né? Que é maravilhoso, que é a nossa conexão com o universo, né? Se vocês se lembrarem do filme A Cabana, é a nossa conexão com o papai, né? A gente é Papai do muito... céu. É o papai do céu, isso. Então, a gente tem o DNA desse papai do céu, igual a gente tem o DNA dos nossos pais biológicos, né? E, então, se ele é Deus e é um criador estupendo, a gente também pode chegar a criar coisas, como a gente está vendo, né? Nós estamos aqui fruto Sim. de criação de homens que trouxeram a internet para o milênio passado, né? Esse Bill Sim. Gates, Steve Jobs. Steve Jobs morreu, mas eu vou falar com o Bill Gates, vou reclamar para ele de hoje, dessa confusão que deu hoje. Não é possível, né? Mas eu falei assim com o meu genro, que a internet do Brasil é horrível. Ele falou, não é não. Em todos os lugares do mundo ela é horrível. Ela ainda não é perfeita.
com esse aglomerado de gente falando ao mesmo tempo pela internet, nesse isolamento social, a gente vai ter esses contratempos. Mas não tem importância, a gente faz de novo, faz de novo, faz de novo, né? Preguiça de estarmos juntas a gente não tem, né, Sandra? Porque a gente adora conversar nós duas. Na verdade, eu acho que essas lives são... Não sou de desistir fácil. E essas lives são, assim, momentos que a gente escolhe justificativa para a gente ficar junto, né? Como Também. se... Opa! Porque a gente, qualquer momento para ficar junto, a gente gosta muito, né? Trocar Então, figurinhas. eu estou falando do papai do livro A Cabana, do livro e do filme, porque o rapaz, o Mackenzie, que é o rapaz que perdeu a filha, ele é levado pelo filho, né? Porque ali é Pai, Filho e Espírito Santo, cujo nome no filme é Nã, Alô? né? Alô? Oi, tá ouvindo? Oi, Marcinha. Oi. Voltou? Sandra, Oi? tá me ouvindo? Tô. Ah, então tá. Tô. Tá. Então, nesse filme, livro, A Cabana, quando ele perde a filha, ele vai ao encontro vai num lugar lá onde tem a cabana, onde a menina foi morta, e que nem acharam o corpo, acharam só um vestido todo ensanguentado, né? E essa menina, quando ele está lá desesperado na cabana, aparece um rapaz. E daí esse rapaz apresenta para ele o papai, que na verdade é uma mulher negra, e uma moça bem suave, singela, que é o Espírito Santo. Então é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E esse rapaz, então, é conduzido por esse Nã, que é o filho, a uma gruta, uma cavernona, assim. E ele vai Enquanto você entrando. fala aí, eu vou botar mais luz aqui, tá? Espera aí. E ele vai entrando nessa caverna, que é uma caverna ampla, iluminada, não é nada daquelas cavernas obscuras, e ele encontra uma mulher sentada num trono de pedra, assim, né? E essa mulher tem esse nome, de que o corpo é sábio, eu me lembrei dessa cena, que foi a que mais me impressionou no filme, e fui rever para fazer essa live. Tá me ouvindo de novo, Sandra? Deu uma pausa, deu uma cortadinha, mas voltou. Aonde que tá ameaçando chuva. E aí, quando ela começa a ameaçar a chuva, é assim. Até onde que você ouviu, Sandra? Não, eu vi que você falou que foi assistir o trecho do filme para poder comentar hoje, que você queria comentar hoje. Porque foi a parte do filme que mais me impressionou. Então, não vou contar esse pedaço do filme, vão lá ver, porque é muito importante refletir sobre esse filme, né? E principalmente sobre esse momento do filme onde ele conversa com uma mulher que ela se diz a sabedoria. Então, o que ela pede para ele, né? Ela pede que ele mande um dos filhos dele para o inferno e salve o outro. E ele não tem condições de escolher entre os dois, não é? Entre os dois filhos. E daí ela diz para ele, da mesma forma que você não escolhe, Deus não escolhe também entre os filhos dele. Né? E daí ele diz, mas por que Deus permitiu, mandou que ele fosse
atrás da minha filha e matasse minha filha. Ela disse, não foi Deus, foi o mal, né? Então nesse momento, ela fala de algumas coisas, dizendo para ele, você não conseguiu julgar qual dos dois tinha que ser sacrificado, dos teus 2 filhos. E o julgamento que você fez a vida inteira, agora você não consegue fazer. Você sempre julgou as pessoas pelas atitudes, pelas coisas que... Estou misturando um pouco do que eu estou falando com o que eu vi, né? Não estou conseguindo dizer exatamente as palavras dela. Mas, enfim, em síntese, o que ela diz para ele é que até na linguagem corporal... Ela fala assim, com essas palavras, que até na linguagem corporal ele tinha preconceito, teve preconceito e ficou julgando. As pessoas a vida inteira ele ficou julgando, né? E também fala de que ele julgou uma pessoa muito fortemente, que foi o pai dele. Daí ela mostra uma cena do avô dele, mas violentando o pai dele, quando criança, mas batendo. E uma das coisas que ele consegue com o auxílio da sabedoria e do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Se reconciliar com o pai, que o pai pede perdão para ele. É tão emocionante, porque é constelação pura, né? É sistêmico, né? São as 3 gerações, né? Então, e também ela fala a respeito da confiança que ele nunca teve. Então, assim, com relação ao corpo, a gente tem que ter confiança no corpo da gente. A gente tem que ter compaixão pelo corpo da gente. Como um ser mesmo. Que é esse ser que me abriga. A Su está aqui dentro. Né? E mesmo o Bert Hellinger fala que mesmo o corpo e a alma, eles são tão intrinsecamente ligados que quando alguém morre, a gente sente falta daquele ser, né? Fisicamente, aquele ser que a gente conheceu energia dele, né? No físico, né? A energia dele, isso mesmo. E eu tenho uma experiência fantástica com relação ao meu pai e minha mãe, que eu já perdi, né? Que eu perdi fisicamente, mas eu não me sinto separada deles. E agora, assim, por exemplo, eu pensei, pai e mãe apareceram, os 2 aqui do meu lado, não é espiritismo, não é espírito deles que se materializou. Apareceram aqui a imagem do corpo deles que eu tenho dentro de mim. Né? E eu tenho que confiar que o meu corpo está me possibilitando isso. Eu tenho que acreditar no meu corpo. Eu não gosto muito da palavra crença, sabe? Porque, veja, Papai Noel tem também... uma conotação negativa, né? Papai Noel também é crença, né? Coelhinho da Páscoa, né? Então, eu não gosto muito de usar essa palavra. Mas como tem as crenças limitantes e as fortalecedoras, então vamos pensar nas crenças fortalecedoras, né? Essas crenças que a gente tem que ter no corpo da gente. Começa a me dar cãibra na mão esquerda. Começa a amortecer a minha mão esquerda. Não é algo que eu tenho que investigar? Se isso é repetitivo, se não é a posição que eu estou segurando o celular na cama, deitada, toda torta. Por favor. Que as lesões dos membros superiores e das mãos por causa desse celular, as pessoas, não sei se vocês estão reparando, mas o meu celular fica no suporte o tempo todo, eu não seguro ele mais, porque antes que eu ficasse sem dedos, né? De tanto segurar. Mas então, não dá para ocupar com esse eletrônico as nossas mãos, porque as nossas mãos, elas falam, né? O que elas falam? As mãos falam do pedir, e falam quando alguém pede alguma coisa que a gente não quer, a gente dá, a gente recusa. Ou a gente não quer receber, a gente recusa, né? Ou quando a gente quer negar alguma coisa para alguém. Me dá o teu carro de presente?
Não, eu vou negar, né? Eu também, de pedir, eu também tenho o receber, que é igualzinho, as mãos do pedir e do receber são iguaizinhas. Porque pedir é assim, Olha, e receber é assim também, não é? Tá vendo como é óbvio? E tem o tomar, né? que eu acho importantíssimo o tomar, né? Que é o Sim. equilíbrio entre dar e tomar. A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Aprendi com o grande Bert Hellinger, que a gente tem que ter uma das Ele, o três cara, leis, uma das três leis que ele nos ensina é ordem, esse equilíbrio e pertencimento. Então, eu acho fantástico isso, dessa coisa do tomar. Porque a gente não pode desequilibrar de só dar, 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 dar. O outro também, quando não recebe, também desequilibra, porque ele não, né? Não, a gente dá, sim. sufoca a outra pessoa de tanto dar. Não pode ser assim. Tudo tem que ter uma medida, né? Eu dizia assim, um pacote Sim. de miojo, que é uma coisa tão simples e banal, e sem nenhum acrescento nutricional, é pura massinha, né? Que a gente come. Ele tem um jeito de ser feito. Se não for feito daquele jeito, se tiver assim um tonel de água para cozinhar um pouquinho de miojo, um pacotinho, se for menos água, também não vai funcionar. Muita água também não vai funcionar, que até ferver aquela água ele vai se dissolver, né? E pôr na água fria também não vai funcionar, né? Sim. Então, não há necessidade de não ter medida para as coisas. Se até o miojo tem uma receitinha básica, a gente tem que ter essas receitinhas básicas que o corpo ensina. Que o corpo, Sabe o ele corpo, né? Como a gente sabe, começou dizendo. ele não é crente, ele sabe. Então, se você tiver um diálogo legal com ele, né, uma boa conversa com ele, quando você escuta e ele entende o que ele está te dizendo, o que vai acontecer? Você vai se conhecer muito e ele vai começar a ditar para você coisas que você precisa saber. Aí é que entra a tal da meditação, né? A ação do meu eu ditar coisas para mim. Mas onde que está esse eu? Está dentro do meu corpo. Hum, Eu não estou fora sim. do corpo, né? Por enquanto, eu sou o meu corpo. Porque eu vejo, a gente não conseguiu fazer a live antes, porque nem o corpo da Sandra não estava aparecendo, nem o meu, nem a minha voz, nem a voz da Sandra. Eu acho que nada é por acaso, né? Não aconteceu tudo isso para a gente ver o quanto que a gente precisa do corpo para se comunicar e para interagir, né? Uma boa, ótima leitura E disso daí as tudo. pessoas fingem que elas são desencarnadas, Uhum. desincorporadas, Tem. né? Porque assim, vai no centro espírita e diz assim, o caboclo de Yansan incorporou no médium, no cavalo, né? Tem essa expressão na Umbanda. Eu digo, eu sou incorporada em mim, né? Eu sou incorporada em Eu mim. também, bem Vocês me incorporado em mim. respeitem, porque eu sou a entidade encarnada em mim, no meu cavalo, que é o meu corpo, né? É ele que me carrega, é ele que me leva, é ele que me eleva às Nosso veículo, né? alturas, né? No orgasmo, ou, né, sabe, no encontro afetivo de uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, né? Mesmo agora que não dá para abraçar, mas pelo menos estou vendo, né? Aquela pessoa, encontrei os olhos. Parece que a gente está de burca, né? Com aquela máscara. Sabe as Sim. burcas árabes? Então, Uhum. as árabes sempre falaram pelo olhar, porque elas sempre estão tampadas Por isso aqui. ela tem olhos maravilhosos, né? Então, vovô dizia A assim para minha mim, Rafisa. Hum. até não falei quando eu fiz a minha apresentação, que eu sou uma menina do deserto, né? Eu sou uma nômade tuareg, não é verdade? Que meus pais, avós, tá? Eu sou a primeira brasileira de uma família inteira só de palestinos. Então, para vocês terem uma ideia de que
é uma palestinagem assim, total e absoluta e restrita. Fervorosa. É, fervorosa. Então, vovô dizia assim, você sabe, minha filha, por que no deserto as pessoas não usam óculos? Eu disse, não, vovô, porque não tem ótica no deserto, não tem oftalmologista. Ele disse, não, é porque não tem limite. O olhar está sempre muito longe, porque não tem... Aqui, ó, eu estou olhando ali na janela, já tem um prédio ali do lado, já tem uma casa, já tem um poste, já tem... Então, a gente só vê em curtas distâncias. No deserto, você vê horizonte. Então, os olhos, eles fazem fisioterapia o tempo todo, né? Porque eles estão sempre olhando ao longe, eles estão sempre vendo muito ao longe, né? E os olhos, obviamente... Eu acho fascinante o deserto. Os olhos, naturalmente, foram feitos para olhar perto e longe. Fale um pouco desse conhecimento do deserto, que você esteve no deserto, eu nunca fui. Tive em alguns, né? No Chile, na Jordânia, na Austrália. Tive em alguns aí. Vários na Austrália, né? E Peru. É sempre uma sensação assim de... como eu sou pequeno, né? É aquela vastidão assustadoramente linda. Assustadora porque, assim, quando bate aquele sol tórrido, né? Tem o deserto do Sinai também, eu conheço. Deserto do Negev, também, em Israel. Olha, eu acho que você é uma mulher do deserto muito mais que eu. Se vacilar, né? E eu tenho um profundo respeito, né? Eu lembro que numa dos passeios, acho que foi no Monte Sinai, que eles convidaram, né, Aí eu estava com um pacote turístico, porque era um sábado em Israel, e sábado em Israel realmente não dá para você andar na rua, né? Não tem onde você comer, está tudo fechado. É como um feriado, é como se a cidade fosse abandonada, para ser mais específico. É uma coisa até desagradável, para mim foi bem desagradável. Então eu pegava alguns pacotes para fugir dos sábados em Israel. E um desses eu fui ao Sinai, então fui com um pacote turístico, até para minha segurança. E aí, vamos tomar chá com os tuaregs e tal. E eu falei, gente, eu não quero não. Eu vou para o outro lado ali, eu vou para o deserto. E eu fui sozinha. Né? Claro, não fui longe, porque você se perder ali é muito fácil, né? Não tem orientação nenhuma. Você não tem esquina, né? Distrair. Não tem esquina, não tem. Então, assim, mas vem um profundo respeito. Sara, a Márcia está falando de Saara, também esqueci, do Saara, da Tunísia, né? Tem razão. Tem mais esse que nós conhecemos. E um profundo respeito mesmo, porque você sabe que é como neve, né? Você é o extremo, né? Você não tem referência nenhuma, porque tudo está branco e no deserto está tudo da cor do deserto, depende se é de areia, se é de pedra, né? Tem vários tipos de deserto. E a sensação é a mesma, né? Se não tiver pedra, não tiver umas montanhinhas ali, algumas coisas, você está no nada, você não tem referência nenhuma. Só você souber ler o sol, as estrelas, alguma coisa assim, né? E é uma sensação corporal, inclusive, né, já que estamos falando de corpo, é uma sensação assim de quase desamparo, sabe? Muito interessante. Quando você se deixa estar lá, né? Claro, você ir passear, ler, tirar foto é uma coisa. Você estar lá, eu tentei estar lá, entendeu? É infinito, mas é lindo. Nossa, tenho um profundo respeito. Me emociono de falar de lá. Eu tenho assim, você vai falando, parece que eu tenho uma memória dentro de mim, sabe, disso tudo que você está falando. Outras vidas, por que não também? Ancestrais, né? Que sim, a lembrança sistêmica também, né? E eu não conheci meu avô, sabe, paterno, que ele faleceu lá. Tá.
porque ele casou com a minha avó tinha 13 anos, ele tinha 36. Por É quê? Líbano? Não, é Palestina. Ah, Ele ficou sabendo que vovó tinha ficado órfã, e os pais dela eram muito queridos pelo meu avô. Ele foi tirar ela do uhum. orfanato, para terminar de criar, ela tinha 13 anos. E as freiras não deixaram ela ir, porque ele era um homem solteiro, e com alguma idade. Disseram que não podiam permitir que a menina fosse com ele. Ele disse, e se eu casar? Elas disseram, se casar, tudo bem. Veja só, não ia mudar nada, né? Mas, enfim, Não, ele podia casou. casar e Ele largar, né? casou só para ter uma autorização legal para ele sair com ela do orfanato, né? Aí, quando ela completou 18 anos, ela começou a assediar o vovô. Eu quero ser tua mulher, porque eu amo você. Ame. Ame é tio. Ela chamou ele de Ame, de tio, a vida inteira, porque era como ela conheceu ele quando era pequena, né? Daí ela me contou assim, ele levou 3 anos. Eu só casei com ele com 21, me enrolando, que não queria casar comigo. Mas eu não desisti. Vovô tinha uma Muito pousada. louco, né? E eu não sabia que Uhum. vovô trabalhava com isso. A vida inteira ele tinha pousada, hotelaria, né? E eu não sabia. E eu um dia cheguei pro meu pai e disse assim: vamos vender tudo isso e vamos comprar um hotel, porque eu quero. Meu sonho é trabalhar com hotel. Aí meu pai disse: Olha que louco. ah, então agora eu vou te contar a história do teu avô, o vovô Constante, né? Que ele que viveu a vida inteira, nos criou com o dinheiro dessa pousada. Bom, mas isso era só para dizer que o corpo das mulheres também tem umas coisas de sabedoria. Por que que 10 mulheres que moram juntas ou estão no mesmo ambiente menstruam no mesmo dia, Uma pergunta bem interessante. né? É a Deve haver energia, uma sintonia, né? a É. sintonia dos corpos, né? Dos ovários, Sim, né? Então elas menstruam no sim. mesmo dia. Tem um livro chamado A Tenda Vermelha, que Tem retrata, filme também, né? tem o filme também, isso, que No retrata Netflix, um as, seriado. retrata as mulheres, a vida das mulheres nômades do deserto, né? Que quando elas acampam, elas montam uma tenda que é toda vermelha. Então ali é proibida a entrada de homens, porque as mulheres em época de menstruação, todas elas menstruam ao mesmo tempo e vão para essa tenda. Mas vão também as meninas que ainda não menstruaram e vão também as senhoras idosas que já não sangram mais. Então, E os bebês. o que que elas ficam fazendo lá? Elas ficam trocando informações, gente do céu. Ensinando as meninas sobre o período menstrual, sobre ovulação, sobre gestação, sobre concepção, né? Então, a sexualidade toda, aquele é o momento deles conseguirem estar perto, né? Umas das outras, para ir passando a experiência das mais velhas com a experiência das que estão é, na Clube flor. da Luluzinha no deserto. Oi? Clube da Luluzinha no deserto. Isso mesmo, isso mesmo. Então, passado aqueles 3 dias, né, da menstruação, elas seguem viagem, entendeu? Então, nesse momento, para tudo. Ninguém viaja, porque não vão Ah, desmontar a tenda vermelha para isso, né? tá. Esse é o lado bonito da história da tenda vermelha. Assistam o filme, ou vejam a série, ou leiam o livro, que vocês vão entender por que que eu fiz esse comentário. Porque nem É, tudo são flores, né? Como na vida real mesmo. Na vida real também. sim. Eu coloquei, assim, um olhar romântico, né? Sobre esse feminino maravilhoso que é o respeito pela mulher, bem diferente, né, daquelas outras culturas onde a mulher é suja porque menstrua, que não pode cozinhar Sim, quando está menstruada, que contamina, que tem que sentar do lado sim. da esquerda dos templos, só as mulheres, porque elas não podem se misturar com os homens, né?
E até Mas essa isso ainda coisa, tem na cultura judaica e na islâmica, né? ainda tem, não, Pelo tudo menos isso. todos os templos que eu visitei, tudo era É, separado. tudo isso Né? ainda tem, porque veja, os católicos, os padres são só homens, né? O que é um Ah, grande sim, mas erro, os porque, fiéis não se separam para assistir um culto católico. pois Nesse é, sentido que eu digo. nesse Né? sentido não, mas os padres, eles segregam, né? A mulher ainda não é equilibrado isso aí. E o que é muito, É uma pena, né? É isso, é muito, uma pena. é muito difícil esse ambiente cultural dos homens da Igreja Católica, porque veja, É uma coisa antinatural, né? homossexualismo, É. pedofilia, fica muito ali, né? Sim, tem que haver algum escape, né, para essa proibição. Imagina meninos, rapazes de 20 e 22 anos e praticar, sabe, a não sexualidade. Né, como é que chama o termo? Fugiu. A castidade. Castidade, não É, era essa palavra, mas ela serve. E é um absurdo, né? Eles estão com os hormônios a mil. é. Abstinência do Então, sexo, quem sabe se era o que você queria dizer, isso, não abstinência. dá. Não dá, porque Celibato, era o que eu estava procurando. celibato, é isso aí. Então, é muito difícil isso, né? Tem padres que deixam, É um processo encouraçante do corpo, né? Se você até consegue, mas paga um preço, porque o corpo paga por isso. não Né? consegue, desvia, Não, não. desvia. Quer dizer, eu não tenho sexo com mulheres, mas eu tenho com os rapazes dos sacristãos e os estudantes Sim, como é que é o nome do lugar que os eles ficam? colegas, né? Uhum. Seminário, né? Os seminaristas. Seminário. Uhum. Daí os É. mais velhos com os mais novos, aí fica aquela coisa da pedofilia, né? Então, é uma pena que, assim, volto a repetir, desequilibrou, começa a aparecer os desvios, né? Porque se Sim, não com tiver o certeza. equilíbrio, não é? E o corpo da gente é feito de polaridade, né? A gente é masculino e feminino. Porque eu tenho hormônios Sim, masculinos, como qualquer mulher, né? também tem. E os Uhum. homens também têm um pouco de hormônios femininos. A gente é negativo e positivo. A gente é Sim. inspiração e expiração, né? Os movimentos do Somos corpo. energia, somos uma pilha. Isso. Nós somos. Todos os movimentos do corpo são em dois tempos: inspira, expira. Toque, toque do coração, né? Pulsar, né? Tum, tá. Tum é o pulsar. Pulsar, O pulsar, intestino faz pulsar. assim. O estômago faz assim. As glândulas fazem assim. Tudo a Movimentos respiração também. peristálticos. Esses movimentos todos são em dois tempos, né? É uma valsa, né? Tan, 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 né? Então, Sabe, aqui mencionar desculpa, diga, mencionar a mãe da Eva Boysen, como que é o nome dela? Falei nela agora mesmo. a Gerda, A a Gerda. Gerda. A Gerda era fisioterapeuta, né? Não me lembro o que ela era Eu mais. acho que ela era Sei que ela fazia psicoterapeuta massagem, também. né? É, É. Ela fazia massagem e tal, e daí ela pegou um estetoscópio, daquele de médico, colocou uma mangueira, né, lá para o estetoscópio mais longa, e começou a observar os ruídos do corpo enquanto ela fazia a massagem, que era algo bem interessante, né? Depois foi inventado um aparelhinho que, que né, aumentava o substituía som. esse estetoscópio, né? E até o François trouxe alguns da França, eu comprei. O meu eu dei para o Wagner até. Mas era muito interessante que ele era massoterapeuta, né? E eu tinha parado o meu curso. Mas era muito interessante. É, Os tons que apareciam no aparelho à medida que a massagem ia avançando. Para você ver a resposta do corpo ao toque também, né? é. Então, eu faço um trabalho para Como reage. casal onde um escuta Hum. os sons do outro. Ah, que E delícia. para escutar o som do outro, tem que ter um abraço. Tem que estar colada no outro. Sim. Então, revincula fisicamente, sabe? Olha a palavra, não sei nem se Sei. existe.
Mas vincula de Nós novo. criamos, não tem problema, criamos. Então, E criei revincular uma. é uma palavra que me agrada, porque essa coisa de ouvir os sons do outro, eu acho que foi um curso que eu fiz com você, que você fez essa experiência da gente ouvir o coração um do outro, e que, Foi. na maioria, que eu me lembro, todo mundo desmontou e chorou muito de emoção, porque Isso, é lindo, é, né? É uma coisa íntima mesmo. isso. Hã? E Ouvir o som do outro. quando a gente faz no grupo, um escuta o som daquele que está mais próximo, né? Do que está do lado. Daí Isso. escuta, 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 escuta. E quando Faz já tipo um conseguiu, dominó, né? quando já conseguiu ouvir direito, repete o som, fazendo o som aqui na boca, né? Tunta, tunt, tunt. Ah, Então, cada um tem um som tum, diferente tum. e um ritmo É, diferente, né? O meu já é mais sim. Tá devagarzinho. aí, né? Depois do infarto, o meu já faz tunts, tunts. Mudou o ritmo da valsa. É um som, né? Não deixa de ser um som. É. E Dá para daí, eu quando cantar aqui e você ficar no teu som. todos do grupo fazem o som juntos, fica um som uníssono, de Lindo. coração. Pá, pum, pá, pum. Fica E que lindo. faz a gente chorar muito de emoção. Eu já apliquei essa Ai, técnica, acho que 60 vezes, nessas 60 vezes eu chorei. Porque a gente entra em a gente contato com a fica. vida que existe ali Sim. no outro e que a gente não tem empatia com o outro muitas vezes. E tem que ter. Que Por ter. isso que os casais que dormem assim, o marido dorme aqui, a mulher põe a cabeça aqui e fica ouvindo o som do coração dele e dormindo. Depois inverte, né? O cara vai e deita no peito dela. Isso é de um poder de vinculação incrível, né? Eu estava assistindo uma novela antiga aí, Mulheres Apaixonadas, e tem um casal de velhinhos que são tão velhinhos, mas eles são de um encanto, uma fofura assim. E aí eles vão dormir, daí ela diz: Boa noite, então, meu velho, durma bem, meu amor. Aí ele vira para ela e diz assim, e dá um beijinho, né, um no outro. Durma bem, meu bem. Então, um diz meu amor, outro diz meu bem. De mãos dadas, deitados assim, de barriga para cima, bem arrumadinhos assim, de mãos dadas, e daí aparece os dois sorrindo. Por Ai, que causa lindo. do. Então, olha a sabedoria do corpo também, sem falar nada. Era ele também não viu ela fazendo, e nem ela viu ele fazendo. Era um prazer individual de estarem ali juntos, não sei lá, 60 anos de casado, né? E mais, né? Porque assim, eu tenho casais que eu conheço que têm 70 anos de casado. Então, assim, 70 anos no diário, no dia a dia, são 70 vezes 365, né? Então, É veja chão. quanta É chão. vida, quanto acontecimento, quanta coisa acontece nessa vida desses dois. E daí o rosto, o semblante mostrou que passava pelas franjas do coração quando eles estavam com as mãos dadas. Os dois corações se uniram. Só dá para sorrir, né, Sandra? Só dá para sorrir. Eu sorrio para dormir Fale um sozinha. pouco. Eu sorrio para dormir sozinha, quando eu durmo com alguém, daí que eu também sorrio, né? Oh, É, dorme sorrindo, acorda com a boca assim. porque assim, a Fale melhor um pouco da companhia. terapia a nível de consultório. A me... Assim, conta um caso clínico para nós, por exemplo. Caso clínico. Vou contar um bem contundente, depois eu conto um mais normalzinho, porque a gente às vezes não. Às vezes o contundente parece que são só esses casos que a gente tem, né? Quando eu fiz 21 anos de profissão, eu chamei 21 pessoas para brindar comigo com champanhe, e todos juntos a gente fazia um pedido a Deus, uma oração, né, de súplica, de que eu não tivesse mais clientes difíceis. Porque eu peguei o advento da AIDS, né? Então, era um Pegamos. monte de clientes com AIDS que eu acompanhei desde que eles descobriram que eles estavam com a doença até eles morrerem, mais a família deles, antes, durante e depois. Então, foi pesado. Então, eu pedi, e nunca mais eu tive clientes difíceis, né?
Mas uma das difíceis que eu tive era uma mulher que tinha um bloqueio da sexualidade tão grande, tão alto, né? Para não dizer profundo, eu digo alto, que ela só fazia sexo com maridos lendo revistinhas em quadrinhos. Mônica, Tio Patinhas, sabe? Ah, Essas revistas, né? E daí ele chegou lá para uma sessão de casal contando isso e reclamando dela. Daí eu falei que os dois deveriam fazer uma terapia para ajudar nesse aspecto. Aí ele disse, mas por que eu também? Eu disse, porque você está pior que ela, você está mais doente que ela. Como assim? Eu disse, porque você aceita ela fazendo sexo desse jeito. Então, você faz um complementar, que para que ela vai se esforçar para mudar? Não vai. Né? Ela tem o prazer do jeito dela, e você alimenta este aspecto dela fazer sexo só de um jeito. Porque assim, se de repente, por causa de uma fantasia, eu vou ler uma revistinha um dia transando, tudo bem, pode até inflamar mais o sexo, né? Mas se é só não, depende da assim, revistinha, né? se é só assim que eu consigo me relacionar sexualmente, quando as coisas são só desse jeito, por exemplo, o fetichista. O fetichista só transa com o pé da pessoa com um salto desse tamanho. Só com o pé. Ou só quando ela está de salto alto, com um salto desse tamanho, no sapato vermelho, com lacinho assim. Tá? Então, só se for assim, senão não tem ereção. Ou da parte da mulher também tem esse tipo de tem fetiches assim também, né? Claro, Sim, sim. claro que isso aí é neurótico, isso aí precisa ser tratado. Então, para você fazer uma avaliação sobre o teu corpo, o corpo está dizendo só desse jeito, porque o corpo tem 1000 jeitos, 1000 caras, 1000 sentimentos, 1000 emoções, 1000 sensações, 1000... nossa, é muita coisa que a gente sente. Eu, por exemplo, agora nesse momento estou toda arrepiada. É o frio, está baixando a temperatura, né? Então são sensações corporais que a gente tem e que o corpo sabiamente está mostrando para mim o que está acontecendo. É o meu termômetro, né? Sim. Eu sou o meu termômetro. Sim. Então, eu acho assim que ela tinha essa limitação, porque ela só conseguia assim. Então, esse só conseguia assim é neurótico. Né? Agora, variações sobre o mesmo tema são maravilhosas, são criações. Não, que é legal. A criatividade tem uma importância fantástica na vida sexual de um casal. Principalmente se eles estão vivendo há 60 anos juntos. Então, a criatividade tem mas que imagine acontecer. um cara que se contenta, é bem uma coisa de gozar, né? Assim, de lançar esperma, né? Porque depositário de não esperma. tem uma interação, né? Não tem nada. Não tem afeto, Depósito não tem de esperma toque. mesmo. É assim, é um balde para depositar esperma, né? Como que pode ser satisfatório para ele, né? Porque só pode não ser normal, né? Claro, mas Muito louco. o casal era assim, Deus vos faz e inconsciente vos une, né? Outro homem não ia aceitar isso, outra mulher não ia aceitar um homem que aceitasse isso, que não aceitasse isso. Então, era complementar direto, né? Era aí, então, se você quer saber de caso clínico, então eu fiz um planejamento mesmo, entreguei o planejamento para eles, discutimos o planejamento, né? Vimos se estava tudo a contento, se era bom só para mim ou se era bom para eles também. Arranjamos, redesenhamos alguns aspectos e eles partiram com uma cartilha, não diria cartilha, eu diria um manual de exercícios que eles tinham que fazer um diferente do outro de incluindo a técnica do hotel. De 2 em 2 dias. Que nem a técnica do hotel. Isso mesmo. E uma vez por semana, eles tinham que estar lá na minha sala. No primeiro mês, 2 vezes por semana de meia hora. Daí, no segundo mês, 1 vez por semana, para ter outras técnicas, né?
Então, a técnica de se olhar nos olhos, né? Que eles não faziam, é claro, você estava olhando para a revistinha, como é que não olhava para ele, nem ele para ela. Entre ela e ele tinha o Maurício de Souza, né? Não dá. Olha, ai, que loucura. Que loucura. Então, e daí eles se integraram perfeitamente, foi maravilhoso. E veja, eu tive que ter bastante criatividade, porque na época não tinha o Google para me informar, eu não tinha feito nenhuma. Não tive nenhuma informação na faculdade sobre sexualidade, sobre casal, não tinha terapia de casal, não tinha. Eu fui excomungada porque eu comecei a fazer terapia de casal homossexual, né? Homens e mulheres homossexuais e de casal. Meu Deus, como que você pode? Eu digo, eu posso que estou fazendo, né? Mas tudo assim, com a vontade do meu amor pelas pessoas e com leitura, né? Porque o que a gente tinha de informação naquela época para ir desenvolvendo? Criatividade, criatividade, criatividade. E coisas que eu aprendi assim, fazendo teatro, fazendo biodança, fazendo expressão corporal. Então, eu usava coisas que o meu corpo tinha aprendido para fazer a empatia com eles e ir liberando os bloqueios. E, de repente, apareceu o Dr. Reich me ensinando como desbloquear como desbloquear os bloqueios, né? Como desbloquear os anéis. Os chakras, ó. Os anéis. Misturei aqui. Os anéis, desculpa. Isso, que eu estava lendo sobre chakras hoje. Então. E daí veio assim um manancial de informações e técnicas que aí eu mergulhei. Felizmente, né? Foi aí que eu comecei a ver. Então, acho que assim, a grande coisa do consultório que eu quero te dizer, além de outros workshops que eu faço e tal, mas a grande coisa do consultório é ver o casal, ou a pessoa, ou a criança, com a família, chegar no meu consultório, vamos dizer, o horário deles é toda terça-feira às 5 horas, então eles saíram na terça-feira passada e chegam outros na terça-feira seguinte. E isso é uma coisa que me deixa alucinada de feliz. É o que eu estava falando, muda o olhar, muda o brilho dos olhos, muda o formato da boca, muda a cor da pele. O jeito que eles entram um com o outro. O jeito que entram um com o outro na sessão, sabe? Aquele homem que na primeira sessão andava na frente da mulher com os filhos atrás, assim, se arrastando, e depois, não, ele entra, abre a porta para a mulher, deixa ela passar, sabe? Bonitinho. Ajeita tudo. E a resposta, como é corporal, ela é óbvia, né? Eu sei que se a minha mão está harmonia, assim... né, corporal. Isso, se a minha mão está assim, eu sei. Se ela vira assim, eu também sei que ela virou. Agora estou com a palma da mão para você. Oi, Sandra. Né? Então, oi, querida. Então, é isso que é assim, maravilhoso para uma mulher que não tem paciência nenhuma e que é imediatista e que adora ver resultados no concreto, porque senão eu perco muito mimada, que fui sempre, né? Eu perco a vontade, sabe? Me dá muito demorado, então não quero. Então, eu sou mais paciente, mais persistente. Mas é por isso que nós duas nos especializamos em técnicas breves, brevíssimas, que a gente não fica com cliente de 15 anos, 20 anos fazendo, né? Não dou conta disso. E principalmente para ele andar Posso até ter, mas por outras razões, não pelo mesmo motivo que trouxe originalmente ficar 20 anos atendendo a mesma questão. Isso não existe. Não. É loucura. É porque daí esse tipo de terapia atende a questão. Nós não atendemos as questões, a gente atende as pessoas. E isso que é o grande, né? E assim, eu estava falando com uma palavra mente, que eu posso dizer assim, Sandra, como eu te odeio, e você não vai acreditar, ninguém vai acreditar, porque o meu corpo não combina com essa fala. Nem a tom de voz, nem a expressão, nada.
Tem Como, nada que corrobore isso. ou eu vou chegar para a geladeira e dizer assim: ai, geladeira, como eu te amo. Ou eu gosto muito da minha. Foi um presente da minha filha agora faz um mês, então eu gosto Ah, eu muito. falei com a minha hoje, porque eu pensei que hoje eu preciso agradecer muito a ajuda que eu tive no grupo, que eu dei, comecei a dar o curso de Reiki ontem online, é meu primeiro, apanhei em algumas questões, óbvio, teve pessoas que ajudaram, e hoje eu preciso começar a aula de hoje agradecendo. Nisso a minha geladeira roncou, eu estava almoçando. Daí eu falei, você também, que você gela minhas comidas, agora vem o verão, você gela meus sucos. Entendeu? Agradeci a E ela também, por que não? eu que só tomo água gelada quase, então eu adoro minha geladeira. E assim, É, eu só estou podendo, nesse momento das coisas pela internet, que eu também estou aprendendo, e também dei o meu primeiro também, isso é curso bom. de leitura agora, online, né? E tem um monte de perspectivas para frente de mais exercícios online. Eu não tenho tempo para preparar minha refeição. Então ela está lá, toda na geladeira, no freezer, eu só abro, pego, coloco na panelinha, que eu não gosto de micro-ondas, ponho na panelinha, aqueço, e daí Eu sento para também não gosto, jantar não. felicíssima com as minhas sopas, porque eu adoro sopa, adoro Eu sanduíche, também. adoro suco, adoro açu e adoro a sanda, tudo que começa com S. Sorvete, faltou. Escute que Amo. horas são, nós vamos perder a Eu não sei, porque senão nós caímos aqui, né? A nós vamos gente cai, né, cair, que no daí a Instagram. gente não vai É, conseguir fazer a salvar. gravação. Então, É, e eu não sei que horas que nós começamos. eu vou É. desligar, pôr para gravar, e daí eu volto para me despedir, tá? Para não perder a gravação. Eu acho que se despeça antes e a gente fecha Acho que não dá e tempo, pelo menos porque fica garantido. se Não? passar um minuto, Tá, tá, tá.